Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo hoje pra gente responder uma pergunta de um amigo meu que mandou uma pergunta lá na caixinha do Instagram. Inclusive, se você quiser mandar uma pergunta pra eu responder em vídeo, manda no meu Instagram que eu vou estar ali respondendo as melhores, algumas eu respondo ali no Instagram mesmo, e as que forem mais necessárias eu trago aqui pra responder por vídeo mesmo. Então pessoal, a pergunta é hoje uma excelente pergunta mesmo. O menino pergunta que ele fala que ele tem dificuldade pra dormir, ele fala que ele tem dificuldade pra ir dormir, consequentemente dificuldade pra acordar. E fala que isso tem atrapalhado os estudos dele e que isso está deixando ele triste, está deixando ele desanimado, está deixando o menino aflito. Então o tema de hoje é falar um pouco sobre sono e explicar para vocês algumas coisas. Então vamos lá, pessoal. Pessoal, sem mais delongas, pra gente já começar aqui falando de cara mesmo. Cara, quando você falou pra mim que você tem problema pra dormir, e problema pra acordar, e problema pra estudar, cara, esses três juntos aí, problema pra dormir, pra acordar e pra estudar, já acendeu uma luz na minha cabeça. Qual luz foi essa? Essa luz foi de uma coisa chamada cronotipo. Mas daqui a pouco a gente volta nisso, eu já te explico o que é cronotipo. Mas o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre cronotipo, a gente vai falar sobre déficit de sono, inclusive vou trazer uns dados legais aqui para vocês. E por último eu vou dar um presentinho para vocês levarem para casa, para vocês fazerem a lição de casa, vocês melhorarem seu sono, melhorarem sua memória, melhorarem tudo, melhorarem seus estudos. Enfim, vamos lá, sem mais delongas. Cronotipo. O que é cronotipo? Olha aqui. Cronotipo. Letra A. Cronotipo. Cara, cronotipo nada mais é do que uma assinatura biológica do seu núcleo supraquiasmático. O que isso quer dizer na prática? Cara, significa que cada pessoa ela vai ter um estilo de dormir, um estilo de acordar e um estilo que ela rende mais. Como é que vai funcionar isso? Olha, 40% das pessoas são diurnas, 30% são noturnas e os outros 30% são mistas. O que isso quer dizer, cara? Quer dizer que umas pessoas elas têm que dormir de dia, outras pessoas têm que dormir de noite? Não tem nada a ver com isso. Cara, significa que algumas pessoas elas têm uma maior concentração de manhã e elas querem dormir mais cedo para acordar mais cedo, que essas são as diurnas. Outras pessoas elas têm uma concentração maior de tarde ali, no meio da manhã, e elas querem dormir mais tarde e acordar mais tarde, que são as noturnas. E existem aquelas pessoas que são mistas, que elas não vão dormir muito tarde, mas elas também não vão dormir muito cedo. Elas estão ali no meio caminho, elas estão ali no meio termo. Cara, qual o problema? Qual o seu problema? Acho que o problema que você mandou essa pergunta é justamente esse. Provavelmente, você é uma pessoa noturna ou mista, e você vive em uma rotina para diurnos. Você vive uma rotina para diurnos. E isso tem um problema muito grande. As pessoas que são diurnas, por exemplo, cara, elas têm de acordar às 6h30, 7 da manhã. As pessoas que são noturnas, elas têm de acordar às 8h30, 9 horas. É o perfeito para elas, entendeu? As pessoas mistas, igual eu falei, elas estão variando ali no meio. Agora imagine para você que você está estudando aí, tem que ir para a escola, tem que ir para a faculdade, tem que acordar às vezes às 5 da manhã para se arrumar, mesmo você sendo diurno, mesmo você sendo noturno, já tá tudo desbalanceado. Não vai funcionar bem assim. Então, exercício de casa. Vê o seu cronotipo. Para vocês terem uma ideia, o cronotipo é uma coisa tão intrínseca no seu ser que se você pegar uma célula epitelial, célula da pele, foi uma pesquisa alemã, se eu achar eu vou colocar, vou deixar aqui passando em algum lugar da tela. Eles pegaram uma célula epitelial, uma célula da pele mesmo, e foram medir o metabolismo dela. E cara, eles notaram que a produtividade da célula variava de acordo com o cronotipo da pessoa. Ou seja, a pessoa ela é menos concentrada de manhã, então o metabolismo da célula estava aqui embaixo. Ela era mais concentrada de tarde. O mecanismo da célula também subia. Então assim, cara, não tô falando de frescura, não tô falando que você é preguiçoso, não tô falando nada disso. Tô falando que você tem um cronotipo biológico, que ele define quando você se concentra mais e ele define quando você vai ficar cansado. E se você não souber disso, se você não tiver essa ferramenta, se você não souber trabalhar com essa ferramenta, mais importante, se você não souber trabalhar com o seu cronotipo, de nada adianta. Aqui eu só tô mostrando pra você o que é, só tô explicando o que é, só pra você ter uma ideia. Enfim, segundo tópico. Vamos falar aqui um pouco sobre déficit de sono. Então ali, déficit de sono. Então ali, você tá dormindo mal, seu cronotipo tá errado, você tá indo dormir muito mais tarde do que você deveria, ou muito mais cedo do que você deveria, tá acordando muito tarde, tá sendo forçado a acordar. Olha, primeiro de tudo, você não tem que estudar de manhã se seu cronotipo não é feito para estudar de manhã. Eu tô falando por mim mesmo. A minha aula, ela começa às 8 da manhã. É uma aula que até começa relativamente tarde. Cara, eu, por exemplo, não adianta eu acordar às 6h30, 7 da manhã e tentar estudar 1h30 ali, que não vai funcionar.
Eu tenho um amigo da faculdade, o Leandro. O Leandro é um amigo meu da faculdade. Cara, o cara é um fotógrafo nato, assim. Ele acorda de manhã, 6 da manhã, toma um cafezinho dele, toma um pouquinho de sol, estuda. Estuda mesmo. Pega um artigo ali, estuda, lê um pouco de fotografia, sei lá, e vai pra aula, tranquilo. Comigo não funciona assim. Agora, tenho certeza absoluta que se você pegar eu e o Leandro, um do lado do outro, e a gente for medir nossa produtividade de tarde, final da noite, por exemplo, agora, cara, minha produtividade vai ser bem maior do que a dele. Tá errado? Não. É só o jeito que as coisas são mesmo. Então, enfim, você já tá ali, já tá com o seu cronotipo errado, já nunca parou pra pensar no seu cronotipo, nunca parou pra ver nada disso, e você tá em déficit de sono. O que é déficit de sono? Você tá dormindo menos do que você precisar. Entendeu? Você tá ali dormindo 7 horas, não tá ficando bem resolvido, às vezes tá dormindo 6, tá descontando no final de semana, e aqui eu trouxe um estudo bem legal pra vocês, vou pegar aqui pra vocês, aqui ó, não sei se vocês estão vendo aí, espero que vocês estejam vendo, deixa eu dar um zoom aqui, pronto, ó, tá aqui no tablet. O que esse gráfico está dizendo para a gente? Esse gráfico está dizendo o seguinte para a gente. Aqui a gente está falando sobre o quanto a pessoa dorme. Deixa eu marcar aqui. O quanto a pessoa diz que dorme. Tá vendo? Nesse eixo X aqui. No eixo Y, no eixo vertical. Por idade. Então aqui, olha. Você, por exemplo, que mandou a pergunta, você está aqui. Provavelmente você está aqui, ó. Você está entre esses dois. Eu acho que pela sua foto você não deve ter isso daqui. A maioria de vocês estão aqui entre esses dois. Entre 18 e 34 anos. Cara, vamos interpretar esse gráfico aqui rapidinho. Cara, a gente está falando que os seus sonos em dias de trabalho, em dias de semana, eles variam a partir de 7 horas, tá vendo? 7 horas ali, um pouco menos. E no seu final de semana, você tende a dormir 8 horas. 8 horas e meia, ou às vezes menos, se você é mais velho. Cara, você tende a dormir bem mais. Em média, 1 hora a mais, 40 minutos a mais, depende, vai depender muito. Então assim, eu tô falando de uma semana inteira, de 5 dias de trabalho mesmo, de estudo, que você tá dormindo mal, e daí você acha que você vai compensar no final de semana. Cara, não vai funcionar, não vai funcionar. Primeiro de tudo, seu ciclo circadiano vai virar de ponta cabeça. Vai virar de ponta cabeça mesmo. Uma coisa é você dormir 7 horas e meia em dia de semana e no final de semana você dormir 8 horas. Cara, agora uma coisa é você dormir 6 horas e meia em dia de semana e no final de semana você dormir 9, 8 horas e meia e tudo mais, que é o que tá mostrando no gráfico aqui. Qual é o resultado disso? Esse daqui é a sua média de sono. Essa daqui que eu vou grifar aqui para vocês é a média de sono de vocês aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Tá vendo que eu tô grifando aqui? Tá nessa posição aqui. Isso é o que vocês deveriam ter. De ideal, de total de tempo de sono. Isso é o ideal aqui, ó. Grifando de vermelho. Esse é o ideal, ó. Ó como tá acima. Você tá vendo isso daqui, ó? Tá vendo essa distância aqui, ó? Essa distância entre uma linha e outra, ó. Essa vem aqui, cara, esse daqui é o débito de sono. Você fica mais cansado. Você fica mais predisposto a tá estudando de tarde, tá lendo ali, sabe quando você tá lendo aquele livro, dá aquela sonolência, daí você abre a boca, daí você, pô, já perdeu toda a concentração, já não tá mais de novo ali, você já não tá entendendo não tá entendendo a matéria direito. É isso, cara, é isso que acontece, você perde, e tá no gráfico mesmo, você tem uma perda gradual, e conforme vai passando a vida, essa perda vai aumentando aqui, ó, de qualidade de sono, e de qualidade de vida, e de qualidade de estudos. Entendeu o que eu tô querendo dizer? É muito simples, é muito simples. Eu tô falando que você dorme 1 hora menos em um dia de semana e 1 hora mais no final de semana. Não é tão absurdo assim quanto parece, entendeu o que eu tô querendo dizer? Quando você vê, você já tá com seu ciclo todo ferrado, você não sabe mais qual é o seu cronotipo, você já não entende mais nada. E, cara, essa diferencinha aqui que eu tô falando de 40 minutos, de 30 minutos, entendeu? Isso aqui faz diferença a longo prazo. Tem um pesquisador, Matthew Walker, esse livro aqui, Por que Nós Dormimos, um livro famosíssimo, acho que muita gente leu. Cara, ele defende uma tese que 16 dias que você dorme 7 horas equivale a 1 dia sem dormir. É um absurdo, cara. 16 dias são o quê? 3 semanas? Menos do que isso, né? Entendeu? Então é isso que eu queria que você notasse, olha. E outra coisa que eu queria que você notasse também, vamos voltar aqui pro gráfico, tem esse gráfico aqui, que esse gráfico aqui, pra mim, é fantástico. A gente tem aqui uma pessoa normal, um adulto normal, tá vendo? Acredito que você, que é um adulto normal. A gente tem um adulto com débito de sono e um adulto com débito de sono severo. E, cara, olha, você pode falar assim, eu acho que eu tenho só um débito de sono normal. Olha, talvez você esteja errado, entendeu? 80% das pessoas que têm débito de sono, na verdade, elas têm um débito de sono severo, entende? Isso é importante ter na cabeça. Então, olha, o que esse gráfico está dizendo pra gente? Como os adultos, os adultos normais, eles garantem que o sono dele tá ok. Basicamente. Primeiro, dormir bastante no final de semana, 46% faz isso.
24% descansa de final de semana e 8%, vai lá, 10% aproximadamente faz os dois. Agora, as pessoas que estão em débito de sono, provavelmente não é você, essas pessoas, 76% não faz nada, 7% dá um descansinho, dá um cochilinho e 16% dorme no final de semana bem. Entendeu? Agora, o que acontece comigo quando eu dormia mal, por exemplo? Eu tinha uma perda severa de sono, um débito de sono severo. O que eu fazia? Nada pra descansar, nada mesmo, não descansava nada, não tirava soneca, não dormia mais no final de semana. Eu ou tirava uma cochilo, mas é muito raro, eu nunca tirei cochilo direito, só que na maioria das vezes eu tentava compensar aqui, ó, tentava compensar no final de semana. Agora o que eu quero que você note? Note isso daqui, ó, olha isso daqui. Você tá vendo que as pessoas que têm débito de sono severo, elas tentam compensar cochilando, e essa porcentagem que eu tô falando aqui, ó, 18,2%, não é uma porcentagem alta. Se eu tô falando que 80% das pessoas que tem débito de sono tem uma perda severa de sono, e eu tô falando que quase 20% disso tenta, mas não consegue, cara, é muito provável que seja o seu caso. É muito provável. Vê se você já encaixou nisso daqui. Você tá ali semana inteira estudando, não conseguindo dormir direito, prestando atenção na prova, prestando atenção no vestibular. Cara, um monte de estresse, você não consegue dormir direito, Você leva pro final de semana aquilo e fala, final de semana eu vou recuperar, e no final de semana você dorme 10 horas, você dorme 11 horas. Cara, isso não adianta. Para 20% das pessoas que estão nessa condição, não vai adiantar. Eu não tô falando de 20%, eu vou mudar aqui, eu tô falando de quase um quinto. Quase um quinto. Fica mais fácil de ver assim, ó, um quinto. Pega 5 pessoas da sua sala que vivem assim, 5 pessoas. Uma delas não consegue se recuperar. Entendeu? É muito. Pra mim é muito claro que é muito. E como você faz para resolver isso? Aqui vem o presente que eu ia dar para vocês. Eu quero que você, pra você deixar de ficar cansado, pra você não se culpar por estar dormindo menos, eu quero que, cara, toda noite que você for dormir, você coloque um alarme. Um alarme mesmo. Pô, eu vou dormir quando? Eu vou dormir hoje 10 horas. Cara, você vai colocar um alarme 10h30. Você decide de manhã. Você acordou de manhã, 8 horas da manhã, você decide. Cara, eu vou dormir às 10 horas, você coloca um alarme para as 10h30. Daí, 10h30 tocou o alarme. Você não tá dormindo? Cara, tem alguma coisa bem errada na sua rotina. Agora, daí você viu que, não, 10 horas não tá bom para eu dormir. Cara, coloca às 11 horas. Daí você vai meio que avaliando. É um jeito bem básico, não é o melhor jeito. Se vocês quiserem, depois eu ensino o melhor jeito pra vocês. Um jeito bem básico, assim, ó. Um jeito bem básico. Você garante que você tá indo bem, dormir na hora certa. Daí, pô, não funcionou dormir às 10. Tá toda hora tocando alarme, toda hora eu tenho que ficar lembrando que eu tenho que dormir. Coloca o alarme às 11 e vai dormir às 10h30. Entende? E vai indo pra frente, ou vai indo pra trás, dependendo como for sua rotina aí, entendeu? Cara, aos poucos, dormir pra você não vira mais um desafio, e vira uma parte da sua rotina, vira parte da sua rotina. Vai ter uma partezinha do seu cérebro chamada núcleo accumbente, que vai olhar para aquela recompensa de você estar dentro do seu horário, o seu núcleo accumbente, ele vai olhar para você, tá dentro do seu despertador, ele vai te dar uma sensação de prazer, ele vai fazer com que você continue fazendo aquilo. Sabe aquela sensação quando você acorda de manhã, antes do despertador, você tem, cara, que felicidade? Cara, você tá aos poucos treinando o seu cérebro, o seu núcleo accumbente para ter prazer em acordar cedo e aos poucos você vai se melhorando. Então é isso, desculpa tomar o tempo de vocês, um bom domingo a todos, não sei quando você tá vendo aí, um abraço para vocês, pessoal. Tchau, tchau.